Você já sentiu como se sua cabeça estivesse pesada, como se esquecesse nomes simples, ou como se seu pensamento estivesse mais lento do que o normal? Já se pegou procurando pelas chaves, mesmo com elas na sua própria mão? Pois é, isso não acontece só com você. Na realidade, milhares de pessoas hoje enfrentam uma espécie de apagão mental diariamente, e o mais impressionante é que, em muitos casos, a origem disso está em algo tão simples quanto uma deficiência nutricional. Poucos sabem, mas um dos nutrientes mais fundamentais para o bom funcionamento do cérebro e também um dos mais esquecidos na alimentação moderna é a colina. E o ovo, esse alimento tão comum e acessível, é uma das maiores fontes naturais dessa substância essencial. Ao consumir um ovo inteiro, você está oferecendo ao seu cérebro mais de 100 miligramas de colina. Isso mesmo, mais de 100 miligramas. E embora pareça uma coisa simples, isso pode fazer uma diferença enorme na sua capacidade de foco, memória, humor e até mesmo na estabilidade emocional. A colina é essencial para formar as membranas das nossas células, inclusive dos neurônios. Quando há deficiência desse nutriente, a comunicação entre os neurônios enfraquece, o que pode levar a lapsos de memória, sensação contínua de esgotamento mental e até alterações constantes no estado emocional. Agora pare e pense. Quantas pessoas você conhece que vivem mentalmente exaustas, que vivem reclamando de estresse, esquecimentos e ansiedade? E quantas dessas pessoas já ouviram falar em colina? Vejo isso o tempo todo no consultório. Gente que chega achando que está com depressão ou síndrome de burnout, quando na verdade está apenas com o cérebro mal nutrido. E o mais triste, muitas dessas pessoas evitam comer ovo por medo, baseado em informações antigas e falsas sobre colesterol. Estão literalmente se afastando de um recurso natural e barato que poderia reativar o bom funcionamento do sistema nervoso. E ainda tem mais. O ovo é também uma fonte poderosa de vitamina B12, outro nutriente fundamental tanto para o cérebro quanto para os nervos periféricos. A falta de vitamina B12 está diretamente associada a sintomas como confusão mental, formigamentos, perda de coordenação motora e até mesmo quadros de demência em pessoas idosas. É uma das primeiras coisas que eu investigo quando um paciente me traz queixas cognitivas. E a primeira pergunta que faço é: como está a sua alimentação? Você costuma comer ovos? E você, já refletiu sobre isso? Alimentar-se bem é uma escolha, mas alimentar-se com inteligência é uma estratégia. Não adianta investir em suplementos caros ou seguir modismos alimentares se você está ignorando o essencial, aquilo que a própria natureza já preparou e entregou num alimento completo, feito para sustentar uma vida desde o início. E não sou só eu que digo isso. O neurocientista David Perlmutter, autor de livros best-sellers sobre saúde cerebral, é um defensor declarado do consumo de ovos como forma de manter a cognição em dia com o passar dos anos. E estamos falando de um especialista respeitado internacionalmente. Se você ainda estiver em dúvida, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto vale sua clareza mental? Quanto vale acordar com a mente limpa, manter a memória afiada e envelhecer sem o medo de perder suas faculdades mentais? A alimentação é sua ferramenta preventiva mais poderosa, e o ovo é um parceiro fortíssimo nessa jornada. Experimente incluir 1 ou 2 ovos no seu café da manhã de forma simples e nutritiva. Dê essa chance ao seu cérebro e observe. Em uma semana, você pode sentir melhorias na sua energia mental, na sua capacidade de concentração e até mesmo no seu estado emocional. Porque quando o cérebro é alimentado do jeito certo, o corpo inteiro começa a funcionar melhor. Você pode continuar confiando nas chamadas pílulas milagrosas ou pode escolher acreditar naquilo que a ciência já demonstrou com clareza, que a colina e as vitaminas presentes no ovo são indispensáveis para manter o cérebro saudável. Esse alimento, que foi injustamente criticado por muitos anos, pode hoje ser um dos maiores aliados da sua saúde mental. Reflita sobre isso antes do seu próximo café da manhã, porque às vezes a resposta para o seu cansaço mental pode estar exatamente ali, escondida dentro da casca de um ovo. Sabe aquela fome repentina que aparece pouco tempo depois de você ter se alimentado? Aquela vontade quase impossível de conter por comer alguma coisinha antes do almoço ou no meio da tarde? Isso acontece com muito mais gente do que você imagina. E a causa pode estar justamente na primeira refeição do dia.
Muita gente começa o dia com pão branco, biscoitos, suco industrializado e depois não entende por que vive cansado, com fome, ganhando peso e sem disposição. O problema não está na quantidade, está na qualidade. Quando você escolhe alimentos pobres em nutrientes e com alto índice glicêmico, o seu organismo reage com picos rápidos de glicose seguidos de quedas bruscas. O resultado? A fome volta logo, o humor oscila, o cansaço aumenta e você corre atrás de algo rápido para comer, geralmente algo doce, processado, e o ciclo se repete. Mas e se eu te dissesse que um simples hábito, como incluir ovos no café da manhã, poderia quebrar esse ciclo vicioso e transformar de verdade o seu metabolismo e o controle do seu peso? O ovo é um dos alimentos mais saciantes que existem. E isso não é suposição, é fato comprovado por pesquisas. Ele é riquíssimo em proteínas de altíssimo valor biológico, ou seja, contém todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa na medida certa e com alta capacidade de absorção. Quando você consome essa proteína logo cedo, o seu organismo responde com mais saciedade, aceleração do metabolismo e estabilização dos níveis de glicose no sangue. Isso significa menos fome ao longo do dia, menos desejo por besteiras e mais controle sobre o apetite. Já recomendei essa prática a diversos pacientes que estavam tentando emagrecer ou que tinham dificuldade em manter a disciplina na alimentação. A orientação era simples: substitua o café da manhã tradicional, cheio de farinha e açúcar, por um com ovos preparados de maneira saudável. E os relatos foram praticamente todos iguais. Doutor, nunca imaginei que 2 ovos de manhã me deixarem satisfeito até a hora do almoço. Isso é poderoso, porque não se trata de contar calorias, e sim de consumir o que realmente funciona com a fisiologia do seu corpo. E veja bem, não estou falando aqui de dieta mágica nem de modinha passageira. Estou falando de um hábito alimentar embasado pela ciência. Um estudo publicado no Jornal Internacional da Obesidade comparou 2 grupos, um que consumia ovos no café da manhã e outro que comia pão, com a mesma quantidade de calorias. O grupo que comia ovos perdeu aproximadamente 65% a mais de peso, reduziu mais a circunferência abdominal e relatou ter mais energia e menos fome ao longo do dia. E tudo isso mantendo o restante da alimentação igual. O custo total desse estudo foi equivalente a cerca de R$ 590 brasileiros. E não para por aí, incluir ovos regularmente na alimentação contribui para manter os níveis de glicose no sangue mais equilibrados, o que representa uma enorme vantagem para quem convive com diabetes ou está em estado pré-diabético. Quando a taxa de açúcar no sangue sobe e desce rapidamente, isso não só desperta a fome, como também favorece o acúmulo de gordura e a inflamação no organismo. Com os ovos, esses picos são reduzidos, e isso faz uma diferença imensa no controle do peso ao longo do tempo, seja em médio ou longo prazo. Você já imaginou como seria sua rotina se essa fome insistente simplesmente desaparecesse? Se fosse possível fazer suas refeições com mais tranquilidade, sem culpa, sem aquela ansiedade de precisar comer de novo logo em seguida? Isso não é uma ilusão. É exatamente o que acontece quando você adequa sua alimentação ao que seu corpo verdadeiramente necessita. Eu entendo que para muitos, mudar os hábitos alimentares parece algo difícil. Mas pense comigo, o que é mais viável? Tentar seguir dietas rígidas que geram frustração e levam ao efeito sanfona? Ou mudar apenas um momento do seu dia, o café da manhã, por um alimento que traz saciedade, nutre, custa pouco e é fácil de preparar? Se você ainda está em dúvida, experimente. Substitua seu café da manhã habitual por ovos durante 7 dias. Podem ser cozidos, mexidos com azeite de oliva ou pochê com legumes. Repare como você se sente, observe se a vontade de beliscar entre as refeições diminui e perceba o impacto que isso tem no seu corpo e na sua mente. Ah, e se quiser se inspirar com um exemplo famoso, pense na cantora Adele. Durante sua transformação física, um dos fundamentos da nova rotina alimentar foi o consumo frequente de proteínas de qualidade, e os ovos estavam presentes todos os dias no café da manhã dela. Isso não é coincidência, é uma estratégia bem definida. E lembre-se, o objetivo não é perder peso por estética, é retomar o controle sobre a sua fome, suas decisões e o seu corpo. É viver com mais leveza, mais saúde e mais energia.
E às vezes, tudo começa com algo tão simples quanto quebrar 2 ovos pela manhã. Muita gente tem receio do colesterol. E com razão, ele está diretamente associado a uma das maiores causas de morte no mundo, as doenças cardiovasculares. Mas o que quase ninguém comenta é que existe um outro componente igualmente importante nessa conversa, um tipo de gordura no sangue chamado triglicerídeo. Ele é menos discutido, mas tão perigoso quanto o colesterol. Se você me acompanhou até aqui, vai se surpreender ao saber que algo tão básico como comer ovos, especialmente os certos, pode ajudar a controlar esse inimigo silencioso. Triglicerídeos elevados significam basicamente gordura circulando no sangue. E o mais preocupante, a maioria das pessoas nem percebe. Não dói, não há sinais externos visíveis, mas por dentro, essa gordura vai se acumulando nas paredes das artérias, contribuindo para placas que podem provocar infartos ou acidentes vasculares cerebrais. Você já fez um exame de sangue e o médico comentou que seus triglicerídeos estavam um pouco acima do ideal? Talvez tenha achado que não era algo sério, mas deveria ter prestado atenção. Agora vem o ponto mais relevante. Existe uma forma natural de ajudar a reduzir os triglicerídeos e ela está no seu prato. Quando você consome ovos enriquecidos com ômega 3, esses ácidos graxos essenciais atuam diretamente na regulação das gorduras no sangue, diminuindo significativamente os níveis de triglicerídeos. E por que escolher ovos com ômega 3? Porque atualmente já existem ovos produzidos a partir de galinhas alimentadas com rações especiais, ricas em linhaça, chia ou algas. Isso faz com que esses ovos tenham uma maior concentração desse nutriente e, por consequência, ofereçam um benefício cardiovascular ainda mais potente. Ovos, acessíveis, simples e poderosos. Às vezes, as maiores mudanças da vida começam com pequenas decisões, e essa mudança pode transformar não só o seu corpo, mas a sua vida inteira. Muita gente tem receio do colesterol, e com razão. Ele está diretamente associado a uma das maiores causas de morte no mundo, as doenças cardiovasculares. Mas o que quase ninguém comenta é que existe um outro componente igualmente importante nessa conversa, um tipo de gordura no sangue chamado triglicerídeo. Ele é menos discutido, mas tão perigoso quanto o colesterol. Se você me acompanhou até aqui, vai se surpreender ao saber que algo tão básico como comer ovos, especialmente os certos, pode ajudar a controlar esse inimigo silencioso. Triglicerídeos elevados significam basicamente gordura circulando no sangue. E o mais preocupante, a maioria das pessoas nem percebe. Não dói, não há sinais externos visíveis, mas por dentro, essa gordura vai se acumulando nas paredes das artérias, contribuindo para placas que podem provocar infartos ou acidentes vasculares cerebrais. Você já fez um exame de sangue e o médico comentou que seus triglicerídeos estavam um pouco acima do ideal? Talvez tenha achado que não era algo sério, mas deveria ter prestado atenção. Agora vem o ponto mais relevante. Existe uma forma natural de ajudar a reduzir os triglicerídeos, e ela está no seu prato. Quando você consome... Mas doutor, eu achava que ovo aumentava o colesterol. Se esse pensamento já passou pela sua cabeça, saiba que é compreensível. Durante muitas décadas, essa foi uma das maiores confusões disseminadas pela ciência médica. Por muito tempo, os ovos foram injustamente responsabilizados por elevar o colesterol ruim. No entanto, hoje sabemos que o colesterol presente nos alimentos exerce pouca influência direta sobre o nível de colesterol no sangue da maioria das pessoas. O verdadeiro vilão é o consumo elevado de gordura saturada e de carboidratos refinados, que sim, aumentam tanto o colesterol de baixa densidade quanto os triglicerídeos. Na realidade, mesmo contendo colesterol, os ovos têm baixo teor de gordura saturada. Isso os torna seguros e, em muitas situações, benéficos para a saúde cardiovascular. E quando se opta por ovos enriquecidos com ômega 3, o benefício é ainda maior. Eles ajudam a reduzir inflamações nos vasos sanguíneos e a manter as artérias mais limpas. E não sou apenas eu quem afirma isso. Dezenas de estudos científicos publicados em revistas como Journal of Nutrition e American Journal of Clinical Nutrition reforçam esses efeitos. Agora me responda, você conhece alguém que cuida da alimentação, faz exames de rotina, mas vive com os triglicerídeos elevados? Essa é uma realidade mais comum do que parece. E, frequentemente, a causa está numa dieta desequilibrada, com pouca gordura boa e excesso de carboidratos simples. E sim, pode ser que justamente esse alimento, que faria a diferença, esteja sendo deixado de lado.
Por outro lado, temos histórias inspiradoras. O ex-jogador Ronaldo Fenômeno, por exemplo, passou nos últimos anos por um processo rigoroso de reeducação alimentar. Em entrevistas, revelou que passou a incluir ovos com frequência em sua dieta sob recomendação médica, como forma de controlar o colesterol e melhorar a qualidade da alimentação. Um ajuste simples com resultados concretos. Claro, isso não quer dizer que você deva comer ovos sem limites. O equilíbrio continua sendo essencial. Mas a questão é, quando bem escolhidos e bem preparados, como cozidos, pochê ou mexidos com azeite de oliva extra virgem, os ovos podem ser grandes aliados, não só no controle do peso, mas também na preservação da saúde do coração. O seu coração não vai esperar até que um susto aconteça para pedir cuidados. Os triglicerídeos altos são silenciosos, sobem devagar, sem sintomas, até que algo grave acontece. Mas você pode agir agora, a cada refeição, a cada escolha. E incluir ovos com ômega 3 na sua rotina é uma dessas decisões que fazem sentido, porque são práticas acessíveis e têm respaldo científico. Então, da próxima vez que olhar para um ovo, lembre-se, ele pode ser um dos ingredientes mais simples e eficazes para proteger seu coração. Não subestime o poder dos pequenos hábitos, porque no fim das contas é a repetição dessas escolhas discretas que constrói o seu futuro, para melhor ou para pior. A escolha está no seu prato. Você já parou para pensar no impacto que um único ovo pode ter na saúde do seu coração? Pode parecer exagero, até absurdo, mas a ciência tem demonstrado de forma cada vez mais clara que os ovos, quando consumidos com sabedoria, podem funcionar como um escudo natural contra uma das doenças mais temidas, o acidente vascular cerebral. E agora quero te contar algo que talvez ninguém tenha dito antes. Existe um tipo de AVC chamado hemorrágico, que acontece quando um vaso sanguíneo se rompe no cérebro. Diferente do AVC isquêmico, que é causado por obstrução, o hemorrágico é mais súbito, mais agressivo e muitas vezes mais letal. E se eu dissesse que há uma ligação clara entre o consumo regular de ovos e a redução desse risco, você acreditaria? Pois foi exatamente isso que um estudo realizado na China comprovou. Os pesquisadores acompanharam milhares de pessoas por vários anos e descobriram que aquelas que comiam ao menos um ovo por dia tinham cerca de 30% menos risco de morrer por um AVC hemorrágico do que aquelas que evitavam ovos. Isso não é pouco, é um dado estatisticamente relevante e pode transformar a maneira como você encara seu café da manhã a partir de agora. Mas por que isso ocorre? A explicação está na combinação exclusiva de nutrientes presentes no ovo. Ele é rico em colina, vitaminas do complexo B, antioxidantes como luteína e zeaxantina, além de vitamina D, selênio e uma boa quantidade de proteína de alta qualidade. Essa composição exerce efeito anti-inflamatório, auxilia na estabilização da pressão arterial, melhora a elasticidade dos vasos sanguíneos e reduz o estresse oxidativo. Todos esses fatores, quando não controlados, elevam o risco de rompimento dos vasos cerebrais. E é nesse ponto que eu faço uma pausa e te pergunto: você conhece alguém que sofreu um acidente vascular cerebral? Alguém que de forma repentina perdeu movimentos, a fala ou até mesmo a vida? Eu conheço pacientes, amigos de pacientes, até parentes próximos. E em muitos desses casos, o que presenciei foi a negligência silenciosa de vários anos, maus hábitos alimentares, hipertensão não tratada, sedentarismo, escolhas pequenas que, somadas, resultam numa tragédia. E talvez isso esteja mais próximo da sua realidade do que você gostaria de admitir. Tem gente que só muda depois de um grande susto, mas o ideal é agir antes. E acredite, ajustes simples fazem uma diferença enorme. Comer ovos com regularidade, preparados da maneira correta, pode ser um desses ajustes. E reforço, não estamos falando de exagero, nem de ovos fritos na manteiga com bacon, e sim de uma alimentação equilibrada, na qual o ovo atua como um protagonista do bem. Aliás, uma das principais causas do acidente vascular cerebral hemorrágico é a hipertensão descontrolada. E os ovos, por conterem proteínas de alta qualidade e micronutrientes como o potássio, ajudam a regular a pressão.
A proteína mantém o volume plasmático estável, enquanto o potássio facilita a eliminação do sódio, ou seja, um efeito natural que contribui para o controle da pressão arterial. E não é preciso mudar tudo de uma vez, você pode começar agora. Inclua 1 ou 2 ovos no seu café da manhã ou no almoço, preferencialmente cozidos ou mexidos com azeite de oliva, acompanhados de vegetais. Com o tempo, além de sentir mais saciedade e energia, você estará protegendo seus vasos sanguíneos e diminuindo o risco de problemas sérios como o acidente vascular cerebral. E já que estamos falando de impacto real, vale lembrar de uma figura pública que nos deixou cedo demais por causa de uma hemorragia cerebral, o cantor Emílio Santiago, um artista querido, dono de uma carreira brilhante que infelizmente sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico e não resistiu. Não estou afirmando que os ovos teriam evitado isso, mas quando se trata de prevenção, cada decisão importa. E se há algo acessível, respaldado pela ciência e que pode ajudar, por que não aproveitar? O que eu mais desejo é que você passe a enxergar os alimentos com uma nova perspectiva, não apenas como algo que mata a fome, mas como um instrumento de proteção, longevidade e autonomia. Porque no fim das contas, a maior liberdade que podemos conquistar é a de envelhecer com saúde. E isso começa muitas vezes com aquilo que você coloca no prato, todos os dias, como um simples ovo, como um gesto diário de cuidado, como uma escolha capaz de salvar sua vida sem que você perceba. Se tem algo que eu gostaria que você levasse deste vídeo, é isso. O ovo não é seu inimigo, muito pelo contrário, ele pode ser um dos seus maiores aliados na busca por uma vida mais equilibrada, mais protegida e mais cheia de energia. Comer ovos todos os dias da forma certa é uma escolha simples que pode gerar efeitos profundos no seu corpo, no seu cérebro e no seu coração. E se isso fez sentido para você, então chegou o momento de subir mais um degrau nessa jornada pela sua saúde. O próximo vídeo que está aparecendo na sua tela vai te mostrar exatamente como fazer isso. Te espero lá e obrigado por ter estado aqui comigo hoje.